Olá, seja muito bem-vindo ao Caldo de Cultura. Hoje o tema é televisão. E na bancada eu recebo o meu colega de editoria, Marcelo Marti, e um dos maiores especialistas do Brasil quando o assunto é telenovela, sobretudo a história da telenovela no Brasil, que é o Mauro Alencar. Mauro, muito obrigado, viu, pela... Obrigado eu pelo convite. É um prazer. É uma honra, é muito bom estar aqui. A gente chamou você justamente porque o horário nobre da televisão brasileira, esse prime time das 9 da noite, está vivendo um fenômeno que eu quero lançar já essa pergunta para você diretamente. A gente vê similaridades. A novela das 8, das 9, A Regra do Jogo, estreou faz 2 semanas. E veio com uma grande missão de recuperar o horário das 9, que teve uma baixa muito grande com a Babilônia. Ela veio com uma missão de ser uma salvadora da pátria, e a gente vê que tem uns desafios muito grandes, sobretudo com a concorrência com os 10 mandamentos da Record, que está com uma audiência muito boa. Você vê similaridades com o fenômeno que a Globo viveu em 1990 com Pantanal? E eu queria adicionar um pouquinho nisso, que enfim, as pessoas estão um pouco atônitas, assim, você como especialista nos dê à luz, assim, o que está acontecendo, né, com as novelas. Que momento é esse que a televisão, esse horário está vivendo? Eu acho, é a minha vivência, primeiramente, vivemos um momento extremamente conturbado na sociedade. E a televisão, a novela, sobretudo, ela é sempre o reflexo do que está ocorrendo na sociedade. Fator número 1. 2. Essa questão de Babilônia, eu acho que precisa ser redimensionada. Por quê? Porque existe uma audiência que ela é quantitativa, mas existe uma audiência que ela é qualitativa. Ou seja, todas as revistas praticamente de 1,99 ou mais, as capas dessas revistas foram sobre Babilônia. Ou seja, quando eu estou na padaria que eu frequento aqui em São Paulo e tem ali o televisor, o monitor, e as pessoas estão assistindo, elas comentam sobre o impacto que teve Babilônia. Ou seja, então, eu acho que em termos de mercado, de indústria, em congressos que eu vou, do Chile ao Japão, eu observo o quê? O que se comenta sobre a novela. Então, isso é em qualquer instância da comunicação. Pode ser uma novela, pode ser uma peça de teatro, pode ser uma revista. Não é propriamente o número, o cifrão numérico que impera, mas sim aquilo que se está falando sobre aquele produto. Isso não é nenhuma teoria nova, porque isso começou em Cuba, na radionovela, com os fenômenos de audiência que o Félix Canha escrevia. Mas com Babilônia você percebeu que teve repercussão? Sem dúvida, claro que teve. Claro, ainda que com impacto, ainda que com certa, eu diria assim, não propriamente negatividade, porque foram questões extremamente contundentes, que essas questões até que lembraram novelas de outros tempos, como O Grito do Jorge Andrade, que naquele momento foi um soco na audiência também, muito embora ela fosse às 10 horas da noite. Então, o que eu percebo é que realmente os problemas, eles mudam apenas de tempo, os comentários mudam apenas de tempo. Agora, aquela certa histeria humana sobre audiência, sobre isso, sobre aquilo, praticamente não mudou. Mas, Mauro, a gente é curioso, porque dá a impressão, né, para quem acompanha, e mesmo conversando com as pessoas comuns, que foi uma novela que passou em brancas nuvens, assim, as pessoas já nem sabiam mais para onde estava indo a novela. E, por outro lado, esse é um paradoxo, né, essa novela nova, A Regra do Jogo, ela tem essa sintonia que você falou aí com esse momento aí do Brasil, né? Tem um protagonista aí que é um sujeito de esquerda, mas que na realidade isso é só uma fachada, ele é um bandido, exato, né? Exato, enfim, tem algo a ver aí com os escândalos, né, do noticiário, né? Nesse sentido, não era para as pessoas que estavam, né, sentindo a falta de uma novela para comentar, de repercutir, estarem agora abraçando a regra do jogo aí com mais vigor, né, do que está acontecendo agora? Bom, de certo modo, é claro que não houve uma empatia absoluta com Babilônia. Isso é fato.
Bem, aí você tem uma novela seguinte, também com temas que são temas fortes, temas como você próprio comentou aqui, Marcelo, da atualidade. Isso é claro que movimenta também um sentimento de, bem, ao mesmo tempo que há uma proximidade, há uma repulsa também, porque isso toca em questões muito profundas do comportamento humano. Agora, pelo que eu observo na regra do jogo, eu acho que as tramas que o João Emanuel criou, elas estão conquistando a audiência gradativamente. Ou seja, não foi de imediato, mas isso já tivemos com outras tantas novelas, por exemplo, A Próxima Vítima, que aos poucos ela foi também cativando a audiência e depois tornou-se um fenômeno absoluto. Ou seja, você vai passo a passo montando essa audiência, você vai conquistando esse gosto popular. Agora, eu não tenho dúvida de que é uma novela que tem tudo para realmente atender uma expectativa. Agora, ainda que tenha esse conflito aí. Claro. A regra do jogo, ela está enfrentando uma concorrência muito forte. Eu não sei se na época do Você Decide, da Próxima Vítima, que você falou, ela tinha uma concorrência tão forte que são os 10 mandamentos da Record. Né? Eu acho que, na verdade, essa pergunta que eu fiz inicialmente, a gente vive o momento de 1990, quando a Globo enfrentou o Pantanal. Olha, eu acho que... Quais são essas diferenças? Veja bem, posso colocar não só a Globo. O que pesa mais, ou enfim, são duas coisas equivalentes aí. O fato de os 10 mandamentos estar numa rampa de subida, no auge, ali no clímax dele, ou o fato de as pessoas terem perdido um pouco o hábito de ver novela das 9 por causa de Babilônia, enfim, tem mais gente vendo TV pago, outras coisas. O que pesa mais aí na crise? É um conjunto. Primeiro, eu acho que tem essa questão que eu te falei agora há pouco aqui, que você tem que o comportamento humano, ele é muito... não é uma ciência exata. Não é? Então, isso que eu acho fascinante nesse nosso universo de comunicação de massa, de novela. Você pode montar aquilo com a maior expectativa e aquilo muitas vezes não é abraçado, não é comprado como você gostaria que fosse. Porque tem toda uma questão de sentimento, de como você está reagindo àquelas criaturas. Isso me parece que é claro. Bom, 2. Tivemos, não só com o Globo, mas quando era Excelsior com Tupi, a própria Tupi com a Globo, você tem momentos em que uma novela, ela foge um pouco daquele trilho, certo? E consegue um pico maior de audiência, claro, não só na Globo, a despeito de toda a sua grande estrutura, do seu altíssimo investimento, mas porque, naquele momento, aquela história encontrou alguma necessidade naquele coletivo. Então, quando a Bandeirantes fez a novela Os Imigrantes, em 81, que era o horário das 18h30... Agora você exerceu sua especialidade, tirou do baú. Pois é, também teve um impacto muito grande no mercado, na sociedade. E quem que era o concorrente ali? Era... 81 era o Homem Proibido na Globo. Eu achava que ia pegar o mal desses caras. Não. Bem, 80 para 81. Era Terras Sem Fim, Homem Proibido, enfim. Então, porque Os Imigrantes foi uma novela com 459 capítulos. Então 450? Exato. Bom, então o que se passa? Naquele momento, esse dilema da imigração, foi uma surpresa. Você imagina só, a Bandeirantes não tem uma estrutura para ter uma sagacidade para imaginar o que a pessoa quer lá para frente. Claro que não tem. Mas enfim, então... mas foi um grande acerto a novela. Foi um grande acerto naquele momento. Bem, então, como você... Na TV Tupi, Vitória Bonelli, Mulheres de Areia, ou seja, são tramas... Momentos que você... Tem momentos, ou seja, que mesmo essas empresas que não têm um histórico de novela, um panorama de novela... Às vezes nem nacional, né? A gente tem um caso em 1991, quando o SBT colocou no ar o Carrossel do México, né? O original. Porque foi uma surpresa. Talvez até em termos de horário tenha um pouco mais a ver, porque
pegava o Jornal Nacional. Pegava o Jornal Nacional e pegava, resto, exatamente. Então, é preciso que você compreenda, e eu acho que isso em termos da sociologia da arte é muito interessante, é muito palpitante esse assunto. Eu me detenho muito sobre isso, porque não é só um produto que você põe ali na loja e a pessoa vai e compra, não. Ela tem um envolvimento, é uma necessidade que ela tem de consumir aquilo. Como nesse momento, é claro, a Record já vinha com minisséries bíblicas até chegar, então, o quê? Numa novela bíblica. Então também não é nenhum espanto, não é, de você imaginar que uma Eles novela... usaram uma estratégia... Perderam o pudor, soltaram a fantasia, abraçaram o novelão. Como você... E haja pragas. Exatamente, eles usaram a estratégia de segurar as pragas, né, até a estreia da regra do jogo. Acho que a gente até tem o vídeo do dia que estreou a regra do jogo e que teve o banho de sangue em Os 10 Mandamentos. Vamos até assistir essa cena de Os 10 Mandamentos. Praticamente o Psicose, não o original do Hitchcock, mas uma de suas sequências estreia de regra do jogo. Essas são as pragas que... Eloquente. Eu li a sua inspirada matéria, como sempre leio. Aliás, o João Emanuel falou para mim nessa matéria, eu entrevistei, e ele fez uma brincadeira que ele ia ter que usar um inseticida bem forte. Exatamente. Para enfrentar. Mas vejam bem, tudo isso é que compõe esse nosso panorama social junto à telenovela. Ou seja, uma hora chegaríamos nisso, então é uma fase bíblica da telenovela. Como a Manchete teve a sua fase de nudismo. Isso é público e notório, não é? Trocou o sexo pelo bizarro agora, pelas pragas. Sim, que seja questão bíblica, pronto, não vou nem dizer bizarro, mas que seja uma questão... Isso é muito comum em qualquer história da literatura, do teatro. Quando você se detém sobre isso, você vai ver, bem, não tem novidade nenhuma nisso. Nenhuma, ou seja, é um momento em que isso chega a um ápice. Pronto. Antes da gente comentar... Como tivemos a Dona Beija, Corpo Santo na Manchete, ou seja, aí chegou o quê? Pantanal, pronto. Foi o ápice. E depois, depois vocês já sabem, não é? Porque uma coisa, tudo se esgota, enfim, mas você tem que renovar aquilo. Eu acho que desde Pantanal a gente não vê uma disputa tão acirrada nesse horário das 9. Desde os anos 90. Desde os anos 90, certamente, a gente não vê. A gente está vendo as imagens do banho de rio que a Juma Cristiano Oliveira tomava em Pantanal. Agora, tá com o símbolo do SBT, seja, mas não, claro, porque o Silvio comprou a Agora você veja bem que em termos de narrativa, de linha estética, exatamente o que eu te falei, não é? Você tem o nudismo na Manchete, não é? Que eles eram partidários, e você tem agora a questão bíblica na Record. Agora, como no Silvio, você tem o quê? Você tem a questão mexicana. A Usurpadora foi uma grande audiência. Não é? Toda vez que se reprisa a Usurpadora, é uma grande audiência. Então são ilhas dramatúrgicas em que você vai tendo o quê? Em que elas despontam no coletivo da produção. Não te parece claro isso daí? Agora, claro. Não, antes da gente começar, você estava comentando uma coisa que eu e o Bruno concordamos plenamente, que no fundo acaba sendo positiva, porque dá uma sacudida. Claro, né? Que é algo saudável. Por quê? Porque se você vai puxar, bem, como que se forma a humanidade desde os tempos do teatro grego, nas primeiras manifestações artísticas, você tem todas as correntes ali presentes, todas elas. Então faltava o quê? Faltava o universo bíblico. Faltava isso. No momento faltava isso, porque já tivemos até novela com Pelé em outro planeta, não é? Então já teve a fase das novelas espíritas de Ivani Ribeiro, já tivemos a fase baiana do Jorge Amado. Então são fases que vão... Agora, é claro, uma empresa gigante como a Globo, que é especialista nisso, ela comporta um número maior de escolas, de estilos. Então vem uma novela, tem um problema aqui, mas vem a outra que cobre aqui. E a ilha não. A ilha você tem aquele momento e aquilo termina, claro que uma hora tudo cansa. Então você tem que sempre estar
buscando novas linguagens. Você acha que a Globo, nesse horário das 9 especificamente, passa por uma certa crise existencial, de saber em que público foca, enfim, como a regra do jogo, você olha e parece uma novela muito talhada para atrair a audiência classe A e B, que muito, séries, sem dúvida, tem todos sem os elementos, dúvida. né? Você tem um grande autor, né, que fez o maior sucesso recente da Globo dos últimos tempos. É claro. Você tem uma direção criativa e ágil, você tem atores, você tem um herói muito bom. E por que ela ela ainda não salvou a pátria como veio com essa missão, né? Eu não vejo bem uma crise de identidade, eu acho que não. Porque pelo que eu tenho observado, eu me baseio muito pelo que eu escuto na própria padaria que eu frequento, como eu falei aqui, que é uma coisa altamente popular, e por análise dessa sociologia realmente da arte, que isso é uma base para você ter pelo menos um caminho, para você ter um chão um pouquinho mais firme, certo? Agora, nesse momento todo em que passamos por grandes turbulências, é claro que você ter uma novela que vá realmente fazer uma união com essa plateia, como foi o caso de Avenida Brasil e tantas outras, é um pouco mais complexo, sem dúvida alguma. Ainda mais no momento em que a Record veio com uma novidade em termos de estética de novela. Mauro, antes de encerrar, eu queria, em várias respostas do Mauro, ele falava em determinados anos e ele já lembrava de novelas. O Mauro realmente é um especialista da história da dramaturgia, aliás, no Brasil. Eu queria que ele falasse um pouco... A gente não podia aproveitar que ele está aqui e pedir, por exemplo, para você nos dar 3 curiosidades. Por exemplo, qual foi a novela mais longa da história? Aí é fácil, Redenção. 596 capítulos. 596 capítulos. Que é uma novela que foi a primeira novela que trouxe um sabor muito nacional à televisão e realmente também despontou em relação às outras. Excelsior. TV Excelsior. Tá. É claro, exatamente. Por isso que eu falei. Você vai analisando a história e você não encontra, sinceramente, nenhuma novidade no que se vê hoje em relação... A gente já viu esse filme antes, Claro, claro. Só muda o foco, muda o conteúdo, mas a forma é a mesma. É a mesma. Então, quando eu vejo isso hoje, eu vejo, a Bandeirantes já fez isso com os imigrantes, a Manchete já fez isso assim, a outra já fez isso daquela outra maneira, e assim por diante. Qual foi a mocinha mais marcante da história, na sua visão? Eu acho que foi a Regina Duarte, em Carinhoso, a Cecília. Como ela era? Era uma aeromoça que se dividia entre Rio e São Paulo. Só o tema musical dela, que era Amar, Sofrer e Sonhar, já diz tudo. Alguém tá? Amar, Sofrer e Sonhar, quer dizer... Gente, o cara sabe tudo. E a vilã mais marcante? Perfeito. Ou vilão. Vilão tem que ser o primeiríssimo, que é o Leôncio Rubens de Falco, não é? Porque misturava vilania com sedução. Foi a primeira vez que você viu realmente um vilão que tinha um desejo sexual à flor da pele pela heroína da novela. Não é? Isso realmente o Bernardo Guimarães foi muito sábio quando criou esse vilão. Ou seja, e o Rubens tinha uma erotização muito grande com a Lucélia Santos. Isso é claro que provocou mexeu com libido, com o sonho, com a fantasia de toda a China, Cuba, Rússia e assim por diante. Não é? Ou seja, o que a gente conversa aqui, a base o que é? É a psicologia, é a sociologia, é isso. O restante, a novela, é só um produto artístico em decorrência disso, mas o que está por trás é isso. Ora, você assiste novela... Não é? Por isso que eu te falei que a regra do jogo, eu acho que é interessante, que eu vejo que tem um potencial agora. É um momento conturbado, mas é interessante. Vamos ver os próximos capítulos. Pronto. Eu acho que quem está assistindo a gente agora está muito surpreendido com o seu conhecimento de história, de dramaturgia, porque o que a gente fala de ano, ele cita o personagem, ele cita a novela, ele cita a emissora que foi. Da onde que começou esse seu? Sempre foi esse amor por novela? Não. Era amor por seriado. Eu assistia Perdidos no Espaço. Eu não assistia novela. Eu comecei a assistir novela quando eu vi Irmãos Coragem, que era um faroeste,
Eu achava aquilo muito interessante, porque era o Forte Apache que eu brincava. Era a mesma coisa, aquela coisa de índio com Como cowboy. você se apaixonou por novelas, né? Porque eu assisti Irmãos Coragem e eu achei que aquilo era a minha brincadeira diária. E a partir dali você era um Forte Apache, eu adorava o Coronel Pedro Barros. E a partir dali você começou a assistir diariamente os 3 horários de novela. Aí eu comecei... Porque teve um momento que teve a virada que a novela virou o seu trabalho, né? De estudo, de... Exato, Não, aí eu comecei a assistir a novela das 10 horas da noite, que era o Cafona, era Bandeira 2, e as pessoas em casa eles achavam esquisito, porque meu irmão queria assistir Vila Sésamo, que é um programa fabuloso, mas eu queria ver o Bicheiro, o Tucão, na casa funerária. Eu achava interessante o Odorico fumando charuto, o Odorico Tucão, Paulo Gracindo fumando charuto, com aquela roupa branca, com aquele gingado todo. Eu achava mais interessante acompanhar a peripécia do Tucão nos morros do Rio, não é? Com seu charuto, do que assistir Vila Sésamo, coisa de criança. Eu não via graça, não via muita graça nisso. E a gente sabe que você tem um acervo que até a Globo inveja. Você tem coisas que nem a Globo sabe. Aí eu fui montando o meu arquivo com isso. O meu primeiro vinil adulto foi o Cafona, que foi o primeiro lançamento da Som Livre. E aí eu fui ganhando depois já na faculdade, quando eu fui conhecendo os autores, depois de alguns atores, e pronto. E aí hoje está esse arquivo gigante que eu espero que uma hora a Globo compre, porque eu quero que isso seja útil, como mas cada vez mais útil. Quem é o autor, a autora que mais sabe escrever novela no Brasil, que o Brasil já viu na sua Olha, essa é a justa, hein? Não. Nós temos 2 grandes mestras que arquitetaram toda a novela que nós conhecemos hoje. Ivani Ribeiro e Janete Claire. Por quê? Porque elas trouxeram carpintaria do rádio, né, que é o gancho, que são as personagens arquetípicas, e levaram e ampliaram isso na televisão. A Ivani trouxe muito do seu psicologismo, com Mulheres de Areia, com tramas espíritas e com a obra do Shakespeare, porque ela era fascinada por Shakespeare, e a Janete trouxe o quê? As questões do cotidiano. Né? Ou seja, esses conflitos que mexem com a gente, que nos trazem, enfim, que a gente para pensar o que fazemos aqui, temos que ultrapassar tal obstáculo, esses dilemas, como foi Pecado Capital, como foi Selva de Pedra, depois o Astro, e assim por diante. Eu acho que realmente essas Janete e Ivani é a base para qualquer pessoa que queira, para qualquer estudante, profissional que queira conhecer novela, série, seriado. Eu não tenho a menor dúvida disso. O João Emanuel Carneiro, autor da Regra do Jogo, na sua opinião, vai... enfim, ele bebe mais de qual vertente? Nas duas. Eu acho que tem muito da Ivani, como também a Thelma Guedes, a Duca Rachid, o próprio Valcir Carrasco, que fez Eu ia fazer essa pergunta, que é uma novela tão importante. Desse banco de autores que a televisão tem hoje, quais deles você... Você já citou o Thelma e a Duca, o João Emanuel, o Valcir. O Daniel também. Ortiz, que fez a comédia, Alto Astral, que fez a né? matéria Alto Astral, que renovou essa questão espírita. Agora, quando a pessoa critica novela, que tem exagero aqui, que tem coisa ali, isso também desde sempre foi desse jeito. Porque a novela já foi criada para ser exagerada. Por quê? Porque quem impulsionava isso era uma indústria de sabonete, porque teve a crise, exato, porque teve a crise, a quebra da Bolsa de Nova York, e aí então, para conseguir elevar assim, a autoestima do americano, da norte-americana sobretudo, criou-se o quê? A radionovela. Então esses elementos, esses exageros, sempre existiu, mas sempre existiu isso daí, sempre. Mauro, se a gente ficar aqui, a gente vai conversar, eu acho, e eu acho que na verdade já fica um segundo convite que a gente futuramente adoraria tê-lo novamente na bancada, porque é sempre muito rico falar de novela com você, falar de televisão, porque... Não, e eu com vocês, que eu admiro muito, sou um leitor assíduo, então me sinto muito lisonjeado em estar presente aqui com vocês também. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um Caldo de Cultura sobre televisão. Até a próxima.